dia, pessoal do segundo ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Hoje está chovendo, tem um fundo musical aí da chuva, esfriou e nós estamos aqui fazendo a gravação da aula de vocês com vamos dizer assim, a sonoridade dos pingos da chuva aí, a tornar a nossa aula assim mais próxima, mais quentinha, mais gostosa, tá? É sempre muito bom falar novamente com vocês, tá bem? Eu estou aqui com o resultado da avaliação e ela me deixou bastante contente. Então, os conteúdos que nós pedimos foi o objeto direto e objeto indireto na construção do texto, aquela parte da regência verbal, o adjunto adverbial, o agente da passiva e discurso direto, indireto e indireto livre. Então foi um conteúdo até bastante pesado, bem complexo, né, da sintaxe. Então o resultado me fez muito feliz. Espero que ele tenha sido sincero, né, honesto, que ali eu possa entender que vocês realmente compreenderam o conteúdo, que é um conteúdo importante. Vai ser revisto no terceiro ano, mas a base mesmo, ela se constrói no segundo. Então, é um resultado que me deixou bastante feliz. Então, vamos comentar aqui com vocês. Primeira questão. Ao transpor a frase, nos bolsos dos coletes se levavam soluções mágicas para os problemas, passar para a voz passiva, o resultado seria soluções mágicas, que era objeto direto, soluções mágicas para os problemas. A frase era levavam, portanto, pretérito imperfeito, eram levadas. Onde? Nos bolsos dos coletes. Então, soluções mágicas para os problemas eram levadas nos bolsos dos coletes. Alternativa A já traz a resposta correta, tá? Número 2. Considere o trecho em que a expressão em destaque exerce a função de agente da passiva, como no exemplo grifado no texto. No texto, muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou por uma pessoa qualquer. O agente da passiva é o elemento que faz a ação verbal na voz passiva. Então é isso que nós vamos procurar. Assinale a alternativa em que o trecho em destaque exerce a função de agente da passiva e não de adjunto adverbial. Letra A. Esta é a avenida por onde passarão as escolas de samba. As escolas de samba passarão. Agente, voz ativa. Ele fez tudo por você, a quem admira muito. Fez o quê? Tudo. Fez por quem? Por você. Um objeto indireto. Letra C. Incomodou por semanas um problema que parecia sem solução. Incomodou quando? Por semanas. O que o incomodou? Um problema que parecia sem solução. Por semanas, adjunto adverbial de tempo, e um problema que parecia sem solução seria o sujeito, portanto, nada de agente da passiva. Letra D. O vestido, que havia sido feito por um renomado estilista, impressionou a todos. Por um renomado estilista. Ele é que havia feito o vestido, portanto, por um renomado estilista, agente da passiva, a resposta correta, letra D. Na letra E, ela sentiu-se arrependida por ter respondido, é adjunto adverbial de causa, por causa de ter respondido. Portanto, o agente da passiva se encontra na letra D. Número 3. Um exercício de regência verbal. A regência verbal está correta em: Jerônimo foi preso porque não pagou o açougueiro? Não.
você paga coisa, você paga a alguém. Então, o correto seria não pagou ao açougueiro. Letra B. O jogo a que assistimos terminou empatado. Assistir no sentido de ver, de estar presente, é assistir a alguma coisa. Portanto, alternativa correta, letra B. Corrigindo a letra C. Aquele cargo que você aspirava. Aspirar no sentido de desejar é a que você aspirava. Faltou a preposição. Na letra D. Não me simpatizo com pessoas que esquecem dos amigos. Tem um duplo erro. Não existe me simpatizo. Simpatizo não é um verbo pronominal. Não simpatizo com pessoas que se esquecem dos amigos ou que esquecem os amigos. Portanto, duas vezes errada a letra D. Letra E, prefiro ver um bom filme do que assistir um jogo de futebol. Também um duplo erro. Prefiro ver um bom filme a assistir, não do que. Assistir no sentido de ver, assistir a um jogo de futebol. Então, a letra D e a letra E, por falta de um, tinha dois erros. Resposta correta, letra B. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Questão número 4. Assinale a alternativa em que a transposição do discurso direto para o indireto está inapropriada. Morro de vergonha, disse ela. Presente passa para pretérito imperfeito. Ela disse que morria de vergonha. Está certo. Morri de vergonha, respondeu ele. Pretérito perfeito deveria passar para o pretérito mais que perfeito. Ele respondeu que morreu de vergonha, ficou no mesmo tempo. Perfeito, perfeito. Então deveria ser... Ele respondeu que morrera de vergonha, ou que tinha morrido de vergonha. Portanto, a resposta que está errada, que foi pedida, está na alternativa B. Morrerei, morreria, está certo. Morra, morresse, está certo. Morri, morrera, está correto. Tá? Então, o erro está na letra B. Número 5. Observe a frase. A meta do governo é produzir mais. Como se vê, o verbo produzir é transitivo direto e não vem acompanhado de nenhum objeto. Esse apagamento do objeto restringe a extensão do significado do verbo? Não. Produzir mais, quando ele não coloca o objeto, eu posso produzir qualquer coisa. Produzir mais grãos, produzir mais na indústria, produzir mais automóveis, produzir mais roupas. Então, na verdade, amplia a extensão do significado do verbo, associando-o a qualquer tipo de produção. Alternativa B. As 5 questões foram tiradas do vestibular, tá? Eu só não coloquei a fonte para vocês não irem, não se sentirem tentados a buscar na internet, né, qual seria a resposta correta. Então, ela envolveu, foi uma de cada assunto. A primeira sobre vozes verbais, a segunda sobre o agente da passiva, a terceira sobre regência, a quarta transposição do discurso e a quinta falando do objeto, apagamento do objeto, tá? Perfeitamente enquadrado aquilo que nós havíamos programado para a avaliação de vocês. Então, parabéns a todos que se saíram bem e aqueles que não foram tão bem, prestar mais atenção, fazer os exercícios. Isso tudo é fundamental, principalmente num período como esse de distanciamento que nós estamos vivendo, tá bem? Hoje as aulas 29 e 30, os textos não verbais e sincréticos. Então, novamente, a gente tem uma aula voltada para interpretação de texto. Então, nós vamos reconhecer que existem textos verbais. Que seriam os textos verbais? Aqueles que usam a palavra.
O texto convencional, que a gente chama de texto, é um texto verbal. Todo texto que tem uma palavra, ele tem um componente verbal. Existem textos que são não verbais, não empregam a palavra. Eles empregam imagens, desenhos, fotos, cores, etc. Então ele vai explorar outros símbolos que não a letra, que não a palavra. Então seja a foto, seja a obra de arte, seja o desenho, seja uma representação de cores, cores que chocam, cores que expressam luto, por exemplo, cores que expressam alegria. Então é uma outra linguagem que não é a palavra. Então algumas charges, por exemplo, elas não têm nada escrito, somente a imagem vai passar para nós a mensagem. As obras de arte, os quadros, as pinturas, as esculturas, apenas uma imagem que passa para nós a mensagem que ela tem, o tema que está inserido nela. Então, são textos também, só que são chamados de textos não verbais, tá? Então, às vezes fala assim, considere os textos, e ali tem uma imagem e o aluno acha que aquele não é texto. Não, todos são textos. Textos verbais, o que tem a palavra. Textos não verbais, os que têm a imagem. Aí nós vamos ter a mistura dos dois, que são os textos sincréticos. A fusão entre imagens e palavras. Então é aquele texto que explora os dois. Você pega, por exemplo, a tira humorística, que tem o desenho, tem as personagens, que tem o espaço e também a palavra. Eles dialogam, eles falam, eles colocam uma representação através da palavra. Então, o sincrético é aquele que sintetiza as duas formas, o texto verbal e o texto não verbal, tá? O signo linguístico. O que é o signo linguístico? O signo linguístico é a palavra. A palavra se subdivide em dois elementos. Significante, que é o som que eu emito na palavra oral, que é o traço que eu escrevo na palavra escrita. Então, essa é a parte, vamos dizer assim, concreta do signo linguístico. É aquilo que se ouve e é aquilo que se escreve, que você lê e reconhece ali uma palavra, o que você ouve e reconhece ali uma palavra. Essa é a parte mórfica, a parte formal, é a forma da palavra, tá? E ela carrega também um significado, que é o conteúdo. Quando eu leio aquela palavra, automaticamente o meu cérebro registra um significado, um conteúdo para aquilo que está sendo escrito ou falado. Então, a parte de significado é o que ela representa no nosso plano mental. Então, são dois componentes. O que eu escrevo, o traço, o que eu falo, o som, e ao falar, ao escrever, ao ler aquela palavra, ela transmite ao meu cérebro uma mensagem. Isso daí é o que nós chamamos de significado. Significante a parte formal, significado a parte de conteúdo. Quando eu leio quadrinhos, tiras e charges, então eles têm uma interpretação específica. E como cai, gente, no vestibular, como cai no Enem, a tira humorística, o quadrinho, a charge, tanto que nós fazemos na aula de redação 2 aulas voltadas para a interpretação de imagens, de textos sincréticos. Então, nós vamos ter aqui, a maioria das vezes eles são sincréticos, eles associam palavra e imagem. Eles têm um caráter figurativo, porque normalmente, se ele tem a imagem, ele vai ter ali a expressão de personagem colocada num determinado espaço, caracterizado por um determinado momento ou tempo. Então, o caráter figurativo, porque ele trabalha com a figura concreta. Eles são narrativos, eles têm uma progressão. Se a tira humorística, ela tem
primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro, quarto. Então ela vai narrando acontecimentos numa progressão temporal. Então, normalmente eles são de caráter narrativo. Eles atingem a cultura de massa. Então, quadrinho, tiras humorísticas e charges, eles são direcionados para o grande público, para a grande população. Não é para um público elitizado como uma escultura ou como um quadro. Então, nós vamos ter aí, a maioria das pessoas vai ler e vai entender. Então, a construção da tira e do quadrinho visa a atingir o grande público. Então, geralmente é um vocabulário mais simples, existe a gíria, existe a coloquialidade, a informalidade, porque o objetivo é atingir a grande massa, portanto, é um tipo de cultura de massa. Normalmente eles estão inseridos em jornais e revistas, né? Hoje a gente tem aí o formato de jornal e revista não apenas no papel, então você tem também os informativos nas redes sociais, né? Nas grandes redes, os grandes divulgadores das redes sociais, vamos dizer assim, a imprensa escrita hoje está presente também na imprensa virtual. Então você tem também na internet a exploração desses recursos aqui, tá? O caráter de quadrinhos, tiras e charges geralmente é de crítica, é de ironia. Uma crítica social, uma crítica política, às vezes é uma crítica assim, no mundo dos esportes, no mundo das artes, mas basicamente ela é construída, a tira, o quadrinho, a charge, elas são construídas, eles, né, porque tem o quadrinho no meio, eles são construídos no sentido de ironizar, de fazer uma crítica social, de denunciar alguma coisa, criando efeito de humor, que seria uma forma mais próxima do grande público. Criar humor fazendo crítica social, tá bem? Agora eu vou trocar a lousa, então um instante aí para nós continuarmos a temática dos textos verbais e não verbais, tá? Turminha, voltando, ó, faltava só esse trechinho aqui, ó. Para interpretar esse tipo de texto sincrético, vamos dizer assim, nós vamos ter que considerar algumas coisas. Primeiro, conhecer o código de linguagem. Então, você tem que conhecer a língua em que as imagens estão agregadas. Então, no nosso caso, a língua portuguesa. Então, conhecer, vamos dizer assim, no seu aspecto tanto formal como informal, porque muitas vezes o texto sincrético vai usar a gíria, vai usar uma forma de dizer mais popular. Então, o código de linguagem tem que ser bem identificado. Nós vamos ter aqui também a questão do repertório cultural. Então, eu tenho que perceber em que aquela imagem, aquele texto sincrético está inserido culturalmente. Então, por exemplo, se ele pega uma obra, como o quadro O Grito, por exemplo, e a partir dali cria um texto sincrético que explora aquela obra de arte, o repertório cultural tem que ser bem intelectualizado, né? O grande povo não conhece o quadro O Grito de Eduardo Munch. Do mesmo jeito, o repertório cultural, por exemplo, que envolva
um movimento social mais simples, mais popular, como, por exemplo, um baile funk. Então, lá eles têm determinadas palavras, determinadas ações que são específicas desse grupo. Então, o repertório cultural, muitas vezes, não vai captar a gíria que é utilizada ali. Na construção do texto sincrético, muitas vezes ele é direcionado a um determinado público. Se é, por exemplo, uma charge voltada para o futebol, então a pessoa tem que estar inserida nos resultados do campeonato, qual é o melhor time, qual o time que está sendo humilhado, de alguma forma está sendo ironizado ou criticado para produzir humor. Então, o repertório cultural é muito importante para nós entendermos, seja no campo da música, seja no campo do esporte, seja no campo da política, seja no campo agora da saúde pública. Então, nós vamos ter aí diversos repertórios, diversos momentos do ponto de vista cultural que tem que ser bem compreendidos para que nós consigamos interpretar. Senão faz que nem aquela pessoa para quem você conta uma piada e depois você tem que explicar porque ela não entendeu. Então, às vezes, o distanciamento desse repertório cultural aí não permite que ela entenda qual o significado que aquele termo assumiu, vamos dizer assim, no contexto atual, né? Ou então ela vai contar uma coisa que usa uma gíria que era da época dela e que hoje não existe mais. Então, o repertório cultural é importante para que nós possamos fazer a interpretação correta. Para interpretar, está lá na prova do Enem, né? Eu tenho que fazer a leitura das legendas, exatamente o que está sendo dito, seja na legenda de cima que explica, que situa, que localiza, seja na fala das personagens, seja às vezes uma frase só que está associada, por exemplo, com o Palácio do Planalto. Então, eu tenho que ver a legenda e a imagem. Então, eu vou ter que fazer a leitura do que está escrito e analisar o que está desenhado, o que está fotografado. E aí, gente, o detalhe é muito importante. A charge, por exemplo, uma das características dela é o exagero. Então, se a pessoa tem um nariz grande, esse nariz vai parecer exagerado. Se ele tem os dentes salientes, como no caso do Ronaldinho, que tinha os dentes salientados. Se é um caso, por exemplo, de a pessoa ser careca, a falta do cabelo, aquela cabeça desenhada. Então, assim, aquilo que a pessoa tem como marca individual é exagerado na sarja. Então, eu tenho que fazer análise dessas imagens. Exatamente por que aquele quadro foi reproduzido, né? Por que nem como caiu na FUVEST deste ano a foto da Kim Puck, né? E associada a um texto. E aí interpretação. Então envolve o texto verbal e o texto não verbal. E aí a pergunta, tá certo? A respeito da sua tragédia. Qual tragédia seria? Então eu tenho que associar a imagem com a palavra escrita. Levantamento de hipóteses. Olha, eu acho que eles estão querendo dizer isso. Vamos ver se o segundo quadrinho confirma. Vamos ver se o contexto confirma. Então, nós vamos ter aqui um levantamento de hipóteses, tá? E aí eu vou comprovar essas hipóteses através do contexto, aquilo que está escrito, tá certo? Então, vamos nos ater a isso daqui. Pessoal, um minutinho. Parou de tocar o telefone. Então, a comprovação das hipóteses, eu pensei que fosse isso, mas depois, lendo melhor, eu vi que não era bem isso que estava, não era bem essa a crítica. A crítica era
uma ironia para uma outra coisa. Então, se é, por exemplo, com relação aos times de futebol, então uma crítica inicial que parecia ser uma crítica maldosa, de repente passou a ser, não, uma crítica leve e engraçada. Então, só a leitura total é que vai nos permitir saber exatamente qual a interpretação correta. E o vestibular explora muito. Se vocês forem contar, por exemplo, na prova do Enem, das 45 questões, vocês vão ver que no mínimo 10, 12 delas envolvem texto sincrético, ou apenas a imagem, ou apenas a interpretação da imagem, da foto. Então, a mistura do texto verbal e do texto não verbal, criando os textos sincréticos, tem sido bastante explorados. Tá bom, gente? Então, vamos trabalhar isso nos exercícios em classe e vamos fazer a tarefa mínima e complementar sobre isso, tá? Eu não sei se vocês já estão ou não com as apostilas. Se não estiverem, adiem para quando receberem e para colocar isso daqui em dia para mim, tá bem? Depois eu vou me informar com a Janessa e daí eu ponho um recadinho. Se vocês não receberem, eu reprogramo a data de entrega das atividades referentes a essa aula, tá bem? Então, uma boa semana para vocês, um bom estudo. Concentrem-se, tentem lidar bem com essa situação, porque, ao que tudo indica, no Brasil ela não vai terminar no prazo que nós desejaríamos. Então, nós temos que absorver esse formato de aula e tentar usufruir o melhor possível daquilo que está sendo oferecido para nós nesse momento de pandemia, tá? Beijo grande para vocês, saúde, cuidem-se, saúde para os seus familiares também. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Tchau, pessoal.